Depoimentos de familiares das vítimas é fundamental para lembrar, afinal, e de uma maneira humana, o sofrimento daqueles que perderam pessoas queridas para um vírus potencialmente letal, que poderia ter sido contido de uma maneira muito melhor, muito mais racional, objetiva, pragmática aqui no Brasil, e não foi por causa do comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e, obviamente, do seu entorno, pelo qual se deixa influenciar e o qual acaba influenciando, porque muita gente está lá para bajular o presidente, ele fala as maiores barbaridades, o pessoal vai atrás. Então, toda a nossa solidariedade a todos que perderam pessoas queridas. Acho que a essa altura a maioria das pessoas conhece alguém que morreu. Eu conheço várias pessoas e várias pessoas que também conhecem outras pessoas que acabaram morrendo de Covid-19. Então, isso, no final de todos esses meses de investigação, de muito bate-boca, etc., dá ali a dimensão do drama humano pelo qual as pessoas passaram e, em vários casos, da irritação em relação às autoridades públicas. Agora, em relação à briga, à discussão do fim de semana, no grupo de WhatsApp, obviamente ali, entre eles, membros da CPI, ela se deve porque Renan Calheiros deixou vazar, mandou vazar trechos do seu relatório para a imprensa no fim de semana. Ora, se ele combinou na sexta-feira com os demais membros da CPI de que ainda haveria uma reunião para debater a tipificação, o enquadramento de cada um e quem seria enquadrado, a substância de cada caso, ele não deveria ter vazado, evidentemente, trechos no fim de semana. E ele vazou, aparentemente, o relatório mais que atinge mais pessoas, inclusive pessoas cuja tipificação, cujo enquadramento está gerando dúvida nos próprios parlamentares que compõem a CPI, o que é ruim, porque isso é usado pelos propagandistas que tentam rotular tudo como algo circense, sem fundamento, e obviamente existe fundamento. Fundamento são 600 mil pessoas mortas por Covid-19, 600 mil brasileiros, com todo o comportamento que o governo federal teve, de atraso de vacina, de mau exemplo em relação à máscara, em relação à aglomeração, os esquemas que foram descobertos no Ministério da Saúde, atravessadores, pagamento antecipado que teria acontecido não fosse a CPI, 1 bilhão e 600 milhões de reais de um contrato que acabou cancelado por causa da CPI, e um dinheiro que poderia ter ido parar aí no bolso de muita gente que estava tentando levar vantagem no momento de crise. Então, tudo isso acaba, de certa forma, ameaçado em razão desses comportamentos erráticos aí por parte de quem quer aparecer. Então, o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ele me parece que reagiu bem, ele ficou irritado, e internamente ali fez a sua movimentação para que houvesse ainda a reunião que vai haver hoje, o jantar, o tal do bacalhau lá, para eles conversarem melhor e conseguir manter aquilo que realmente tem substância. Porque qual é o problema? Você já vai passar os crimes comuns para a Procuradoria-Geral da República, que está sob comando de Augusto Aras, que é um indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, então que tende a engavetar tudo como tem feito até hoje. Você vai passar os crimes de responsabilidade para o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara eleito com apoio de Jair Bolsonaro e blindado pelo Cássio Nunes Marques no STF, só para lembrar, indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, está lá com todo aquele escambo de emendas, cargos, etc., feliz da vida com a presidência da Câmara. E sugando tudo que pode do governo Bolsonaro. Depois pode pular para o outro barco, para o Lula, se tiver melhor e tal. Para eles, tanto faz. Centrão, Lula, Bolsonaro, todos topam o toma lá da cá mais rasteiro. Então, Arthur Lira também, nada indica que ele vai levar adiante. Mas até lá, aí depende do cenário político, da própria substância e tal. Os membros da CPI até ventilaram uma outra hipótese para driblar esses apaniguados do bolsonarismo, por meio
de uma iniciativa por parte das famílias que tiveram vítimas da Covid-19, indo ao Supremo Tribunal Federal, o que levaria a discussão ao plenário para que os 11 ministros da Corte pudessem tomar certas medidas e aí, então, haver responsabilizações e punições que podem não haver se tudo ficar nas mãos do Augusto Aras e do Arthur Lira. Por que eu estou contando isso? Porque já que vai haver uma dificuldade de agora em diante, é preciso que o relatório saia o mais consistente possível. Se você ficar indiciando um monte de gente do entorno, um monte de gente que incorreu em imbecilidade, é o que o Alessandro Vieira disse, às vezes a idiotice não é um crime, né? O idiota não está cometendo exatamente um crime, mas o gestor público que se baseia naquela idiotice para adotar uma política pública, aí sim ele está cometendo um crime. É claro que há níveis disso, a desinformação deliberada e tal, ela pode ser configurada lá como um crime e eles estão justamente tratando dessas minúcias sobre o enquadramento. Mas se você indicia muita gente sem muita substância, o que acontece? A propaganda vai, toda a claque, todos os programas do governismo, eles vão lá, vão pegar 10 tipificações que estão feitas de uma maneira sem consistência, e vão falar assim, olha só como o relatório não tem consistência nenhuma e tal, e isso pode servir de pretexto para o Augusto Aras engavetar um relatório de cunho político, em termos jurídicos, isso aqui não tem substância, etc. É por isso que o senador Alessandro Vieira está pedindo foco nos gestores públicos, o foco naqueles que realmente cometeram crimes enquadráveis em todos os seus elementos. Então vai haver uma reunião para ver o que sai daí. Eu não vou ficar aqui antecipando qual é o crime e tal, etc. Eu só queria, para completar aqui o comentário, que eu nunca parti para essa rotulação de tudo ser considerado um genocídio. Porque eu respeito as vítimas do Holocausto, por exemplo, eu respeito as vítimas de genocídios cometidos de uma maneira direta. Quer dizer, você joga pessoas na câmara de gás e elas acabam morrendo, asfixiadas e muitas vezes vivas ainda no campo de concentração, tem que arrastar os corpos dos mortos para valas, etc. Então, muitas comparações rasteiras são feitas desde o ano eleitoral, né, com o nazismo. A gente pode, seja qual for o governo populista, a gente pode fazer comparações pontuais, muitas vezes, por exemplo, da propaganda. Você tem o Ministério da Verdade, você tem toda a propaganda nazista da turma lá de Adolf Hitler, do Goebbels, aquela coisa toda. Poderia escrever artigo, já escrevi, na verdade, e falar disso com maior profundidade numa outra ocasião. Você tem semelhanças. A propaganda populista com a propaganda nazista. Agora, a magnitude do crime, a magnitude do horror, ela precisa ser devidamente distinguida. E nós vivemos aqui um período que eu considero de horror. Agora, basta descrever o horror com a sua dimensão, sem precisar equiparar a um horror muito maior, que foi o extermínio de milhões de judeus. Então é preciso ter esse cuidado. E já há meses que as pessoas que entendem da área de bioética e até consultores jurídicos que atuam na parte do chamado biodireito, da área da saúde e do direito, eles têm usado uma palavra chamada mistanásia, que vem do grego, é uma junção de mis, que é infeliz, e thanatos, que é morte. Então, uma morte infeliz, miserável, uma morte evitável. E em razão, obviamente, do descaso do poder público e que geralmente era associada a pessoas de maior dificuldade econômica, que tem uma posição social delicada. E no Brasil, evidentemente, a pandemia atingiu até pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que foram influenciadas de uma maneira muito ruim pela propaganda bolsonarista. Mas essa palavra, mistanásia, ela parece ser mais objetiva em relação àquilo que aconteceu aqui no Brasil, de modo geral, e naquele caso de Manaus, que foi objeto de apuração
da CPI. Então é uma violação de direitos humanos, como direito à saúde, e o indivíduo ele tem essa morte prematura que poderia ter sido evitada. A Sandra Franco, uma consultora, já escreveu artigos sobre isso. Antes dela, teve um evento que foi propagandeado pelo Estadão, o Summit Saúde, que também discutiu isso. E agora, nos últimos dias, um gaúcho, que agora me fugiu o nome dele, o Volney Garrafa, o pesquisador gaúcho, deu uma entrevista para a Cruzoé, falando a respeito disso, que é o diagnóstico que ele tem para o que aconteceu no Brasil. Ele falou: muitas mortes por Covid no Brasil podem ser caracterizadas como um caso de mistanásia, uma variedade da eutanásia. A mistanásia é a morte desnecessária, cruel, miserável. Não é bem genocídio a palavra a ser utilizada. A morte miserável ocorre quando as pessoas são abandonadas, enganadas. E desde o começo, o que aconteceu no Brasil foi um abandono completo, não houve uma condução nacional única para combate à pandemia. E aí ele vai fazendo toda a sua análise, está lá em entrevista. Então, as tipificações, elas precisam, de fato, ser precisas para que se possa haver o devido enquadramento e para que se tenha menos brecha para as pessoas escaparem pelas mãos dos seus aliados. Então, esse é o objetivo dessa reunião da cúpula da CPI nesse momento e para tentar desfazer a fumaça que Renan Calheiros acabou causando.